ano, tudo bem? A nossa aula dessa semana é um conteúdo muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre ovulação, tá? E menstruação. Apesar de ser um conteúdo voltado para o sistema reprodutor feminino, é muito importante que os meninos entendam a dinâmica desse processo, porque isso está totalmente relacionado com relacionamento, está totalmente relacionado com temperamento feminino e está totalmente relacionado com doença sexualmente transmissível, cuidados com o corpo, tá? Questão de sexualidade, enfim, gravidez na adolescência, tudo isso a gente vai discutir aqui nessa aula um pouquinho. Então vamos lá. A menina, então, a ovulação é a produção de óvulos, né? E a menina, ela começa essa formação de óvulos ainda na gestação. Então, a mãe dela, quando estava grávida e ela estava sendo formada no útero, ela já estava produzindo óvulos ou oócitos, tá? Que é a mesma coisa. Então, quando a menina nasce, ela já tem mais ou menos 500 mil óvulos. Só que esse óvulo, ele não está na sua fase madura. Ele não está maturo ainda, tá? Ele está imaturo. Só que a metade desses óvulos vão acabar sendo perdida aí no processo de puberdade. Então a menina já nasce com essa quantidade de óvulos, tá? Nós temos, né, as meninas aí, nós temos 2 ovários, um de cada lado, certo? E cada um desses óvulos que nós nascemos, eles têm uma camada de célulazinhas em volta para proteção e também muito importantes. Nós vamos ver que essas células elas secretam hormônios e nós chamamos esse conjunto aí das célulazinhas e mais o óvulo de um folículo, tá? Então, um folículo é o óvulo juntamente com essas células em volta dele. Bom, quando a menina chega aí na idade da adolescência e ela passa pela puberdade porque começa a liberação dos hormônios sexuais, né, na hipófise. E isso marca o início dessas mudanças do corpo. Nesse momento, com essa liberação de hormônios, vai começar a liberação dos óvulos, aqueles óvulos que estavam com ela desde que ela nasceu. Então, eles vão estar sendo amadurecidos e quando eles estiverem maduros, eles vão ser liberados lá na tuba uterina. E esse processo nós chamamos de ovulação, tá? Essa ovulação ela vai ocorrer de período em período. E isso pode ser de 25 a 35 dias. Então tem menina que vai menstruar ou vai ovular aí de 24 em 24 dias, de 35 em 35 dias, de 30 em 30 dias. Cada menina pode ter um ciclo diferente que vai variar de 24 até 35 dias esse ciclo. Bom, nós temos alguns fatores aí, como alimentação, atividade física, até o emocional ou problemas hormonais, que pode, né, alterar esse ciclo menstrual, tá? Mas, no geral, se a menina estiver regulada, principalmente no início da puberdade aí, esse ciclo pode estar totalmente desregulado, tá? Pode demorar de 2 a 3 anos para o ciclo se regular totalmente a partir da primeira menstruação. Cada ciclo desse se inicia no primeiro dia do sangramento. Então, assim, a menina menstruou, é o primeiro dia do ciclo dela. Mas, professora, eu menstruei dia 28 de julho aí. Beleza, dia 28 é o primeiro dia do seu ciclo. Isso não está relacionado com o dia no calendário, e sim com o primeiro dia da sua menstruação. Bom, vamos adotar um ciclo de 28 dias, que é o ciclo mais comum entre as mulheres e seria uma média aí, tá? Desses 24 e 35 dias. Então, normalmente as mulheres apresentam um ciclo de 28 dias, sendo que esse ciclo se inicia no primeiro dia da menstruação. Então, ela menstruou, é o primeiro dia do ciclo. Vamos fazer uma média que uma menina fica menstruada, uma mulher fica menstruada de 4 a 5 dias mais ou menos, uma média. Então, esses são os dias da menstruação. Depois ela vai ficar uns 3 dias aí tranquilinha e ela vai entrar no chamado período fértil. O que é o período fértil? A metade do seu ciclo, então, se você menstruou, se você tem um ciclo de 28 dias, no 14º dia. Se você tem um ciclo de 30 dias, no 15º dia, mais ou menos. Então, na metade do seu ciclo, provavelmente vai ser quando você vai ovular, você vai liberar um óvulo, tá? Então, aí você conta 5 dias antes desse dia e 3 dias depois. Esse é o seu período fértil. A qualquer momento desse período,
se você tiver uma relação sexual sem camisinha, você poderá engravidar, tá bom? Por quê? Porque você não sabe exatamente o dia em que vai ser liberado o óvulo, é neste período, e também os espermatozoides, eles podem ficar viáveis aí no canal vaginal, no útero, na tuba, até 72 horas, de 48 a 72 horas depois de uma relação sexual, porque está dentro do corpo da mulher. Então, às vezes, ela não ovulou no dia que ela teve relação, mas esse espermatozoide ficou lá, tá viável, e quando ela menstruar, ele vai conseguir fecundar esse óvulo, tá? E depois desse período, o óvulo fica inviável para fecundação e começa o período pós-ovulação. 7 dias antes da próxima menstruação, a mulher pode apresentar a TPM, que é a tensão pré-menstrual, por causa, né, da mudança hormonal que ocorre no corpo dela. Então, esse período pós-ovulação é um período que tem baixo risco de gravidez, tá bom? Então, um período fértil é um período que, se a mulher tiver relação sexual, ela pode engravidar. Depois desses 28 dias, a menina volta a menstruar de novo, tá? Então, isso acontece de 28 em 28 dias, todo esse ciclo aí. Nós vamos ver que o ciclo menstrual, ele está totalmente relacionado com o endométrio. O endométrio é essa camadinha interna do útero. E é nele que o bebê se fixa, quando ele é fecundado, esse zigoto ele se fixa e começa o desenvolvimento. Então, a menstruação nada mais é do que a descamação. Então, solta essa parede do útero e sai, né, em formato de sangue aí nesse período. Bom, quais são os órgãos e os hormônios que participam desse ciclo? Os hormônios que são liberados pela hipófise, eles são regulados pela ação do hipotálamo e eles vão coordenar toda essa mudança aí na puberdade, né? O ciclo menstrual em si, ele é uma ação conjunta, então ele tem aí como carro-chefe, né, os órgãos, o hipotálamo, a hipófise, o ovário e o útero, e eles se comunicam para que ocorra esse ciclo menstrual. Então, o hipotálamo, ele vai estimular a hipófise, tá? Liberando GnRH, que é um hormônio chamado de gonadotrofina. A gonadotrofina vai estimular a hipófise a liberar LH e FSH, que é o hormônio folículo estimulante e luteinizante. E esses hormônios vão agir sobre os ovários. Então, o hipotálamo libera o GnRH, que é a gonadotrofina, e a hipófise recebe esse hormônio e libera FSH e LH. Esse FSH e LH, eles vão estimular o amadurecimento de alguns óvulos lá no ovário e vão estimular a produção de estrógeno pelos folículos desses óvulos, por aquelas célulazinhas que estão em volta dele. E esse estrógeno faz eles amadurecerem, certo? Bom, o que acontece no endométrio, que é aquela camada, né, do útero? Essa camada mais interna do útero é conhecida como endométrio, e é nela que o embrião vai se fixar se ocorrer, claro, a fecundação, né, que é o encontro de um óvulo e um espermatozoide. Esse endométrio, ele precisa ser grosso e irrigado por muito sangue. E esse estrógeno, que é produzido pelas células do folículo do óvulo, ele vai estimular esse amadurecimento do endométrio, o aumento do endométrio, tá? O espessamento dessa parede. Então, olha lá o endométrio. E aí, com a produção do estrógeno, o endométrio vai aumentando, porque teoricamente a menina vai conceber, ela vai ali engravidar. Todo mês o nosso corpo, ele reage como se a gente fosse engravidar, ele se prepara para isso. E o endométrio está sendo preparado para esperar esse zigoto que vai se desenvolver e formar um embrião. Bom, isso vai se manter até a metade do ciclo, que é o 14º dia. Produção de estrógeno tranquilo, né? Vai aumentar aí o endométrio, tá tudo programado para engravidar. E aí a mulher, ela tem um pico de LH, que é aquele hormônio, né? E isso vai alterar a função dos ovários. Então, houve um aumento aí na quantidade de LH.
Isso vai estimular a liberação do óvulo, então ele estava lá sendo amadurecido, tranquilo, e simplesmente vai fazer, puf, vai sair para a tuba, ele vai ser liberado. E também vai estimular a transformação do folículo, que vai virar um corpo lúteo, né? E esse corpo lúteo, porque aí o folículo não tem mais o óvulo dentro. Aquelas células ali, elas vão parar de produzir estrógeno e vão produzir agora progesterona, que é o hormônio gestacional. Então o óvulo tá lá, ele tá esperando o espermatozoide e o seu corpo está sendo preparado para você ser mãe, né? Para você conceber uma criança ali. Então a progesterona estabiliza o endométrio, mantendo o útero pronto para receber esse embrião. Bom, o óvulo, ele é conduzido em direção ao útero, né? Por movimentos involuntários da musculatura, e também tem vários cílios existentes na parede, aí, nessa tuba uterina. E aí, se em 3 dias não ocorrer a fecundação, essa célula ela vai se degradar, se degenerar, ela não fica mais ali. Bom, o período fértil, ali saiu progesterona, mas é período fértil, tá? É esse período que o óvulo está maduro e pode ser fecundado. Então, isso a gente chama de período fértil. E se não houver fecundação, professor, o que vai acontecer se meu corpo ele se preparou totalmente para haver uma fecundação? E se não houver? Bom, aí vai ocorrer a menstruação, tá? Esse corpo lúteo, ele vai regredir, ele vai formar uma cicatriz no seu ovário, bem pequenininha, e ele para de produzir hormônio. E com isso o endométrio ele vai começar a se descamar, ele entendeu que ali não tem um embrião, né? E isso vai produzir o sangramento. Esse sangramento é chamado de menstruação. E a partir do primeiro dia desse sangramento vai começar um novo ciclo menstrual. Bom, a menstruação é um período onde pode haver muitas dores, que nós chamamos de cólica, até porque é um órgão muscular que está contraindo para liberar, né, essa parede, esse endométrio para fora. Então, o que pode aliviar essas cólicas? Exercícios físicos, aplicação de bolsa quente, né? E para uma cólica muito forte, onde a menina fica de cama, normalmente é bom ela ir ao ginecologista, que é o médico que cuida da saúde da mulher, e ele vai orientar ela qual remédio ela pode tomar, o que ela pode fazer para melhorar essas dores. Gente, agora um toque aí para as meninas. A primeira menstruação é o momento ideal para você ir ao ginecologista, tá? A partir do momento que você menstruou, você é uma mulher, né? Apesar de não ter maturidade, o seu corpo ele está sofrendo mudanças. É o momento de você ir ao médico, conversar com ele sobre o que você sente, se você sente dor, como que é esse sangramento, né? Se você tem algum corrimento, ou seja, algum líquido diferente que sai aí pela vagina, enfim, tudo isso você tem que conversar. Porque muitas meninas hoje apresentam aí um ciclo menstrual desregulado, tem problemas hormonais, e se isso for descoberto no início, pode ser tratado, tá? Então é importante ir ao ginecologista a partir da primeira menstruação. Bom, chega um momento na vida da mulher que ela para de menstruar. E esse momento nós chamamos de menopausa, tá? É acima, normalmente uma média de 50 anos de idade, mas pode ser para mais ou para menos. Então, isso marca o fim da idade fértil. Depois disso, a mulher não pode mais gerar, não pode ter mais filhos, e isso significa que ela não libera mais óvulos. Os óvulos foram esgotados do ovário, tá? Muitas mudanças hormonais podem acontecer e a mulher pode sofrer, né, aí alguns sintomas como calores intensos, suador, e também se começar a incomodar muito ela pode procurar um médico aí para ajudar ela a passar por esse período. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fecundação e a gravidez em si. Bom, a fecundação é o encontro dos gametas, o masculino e o feminino, é o espermatozoide com o óvulo, e isso vai ocorrer normalmente na tuba uterina. Essa célula que se forma a gente chama de zigoto, e ainda dentro da tuba ela começa a dividir, sofrer divisões celulares. Então uma célula só se divide em duas, se divide em quatro, e assim vai a divisão. Depois ela corre e desce até o útero, e aí no útero ela vai se implantar no endométrio, que é aquela camadinha importante que eu falei para vocês. E esse processo de implantação do zigoto no endométrio a gente chama de nidificação, tá? É o momento que ele está implantado. A partir do momento que esse zigoto se implantou ali, a gente considera essa mulher grávida, ela está grávida, houve a implementação desse embrião, tá? Porque muitas vezes não ocorre, o óvulo pode ser até fecundado, mas ele não desce, não ocorre a nidificação, então a gente não considera essa mulher grávida,
porque provavelmente ela vai eliminar essa célula do corpo dela. Bom, nesse momento da nidificação, o próprio embrião vai fabricar um hormônio que vai evitar, né, a regressão do corpo lúteo. Então, ele não vai regredir, não vai parar de produzir hormônio, garantindo assim a manutenção do endométrio. Se o endométrio fica paradinho lá porque ele vai se nutrir a partir do endométrio, a menstruação não ocorre. E esse é o primeiro sinal da gravidez, né? Quando atrasa a menstruação. Por que atrasa a menstruação? Porque o endométrio que seria liberado está sendo utilizado pelo embrião. Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre gravidez na adolescência. É um assunto recorrente, tá? Eu já tive várias alunas que engravidaram. E assim, pessoal, a gravidez na adolescência não quer dizer que porque você menstruou, porque o seu corpo está maduro para receber, né? Aí, teoricamente ativo, ele está fértil, não quer dizer que você está preparado para criar uma criança, que você está preparado para gerar. Existem muitas adolescentes que engravidam, têm problemas, acabam tendo parto prematuro, muitas vezes acabam morrendo porque elas não têm estrutura física para ter um parto, crianças que engravidam aí com 12, 13, 14 anos, né? E isso gera vários problemas. Então, assim, lembrando que a adolescência, ela é também uma fase de maturação. Então, espera, certo? Tem momento para tudo. Não quer dizer que é porque você menstruou que você tem que ser mãe. Não é assim que funcionam as coisas, tá bom? Então, vai ter um momento certo onde você vai estar madura para educar uma criança, não só gerar, porque ser mãe e ser pai não é dar à luz, não é ir lá e fazer um filho, é criar, né? É dar a educação decente para esse ser humano, é formar um cidadão ali. E muitas vezes na adolescência você não tem condições disso. Além disso, é um momento recorrente onde você não tem aí todas as informações para ter um sexo seguro. Muitas pessoas acabam tendo na adolescência DSTs, que é um assunto que a gente vai discutir, então pegam várias doenças nesse período porque não tem maturidade ainda para ter um sexo ali de forma segura, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aí tá o meu e-mail e a gente continua esse assunto semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.